Olá, eu sou o Otavino Mota e vou te dar os primeiros passos na utilização do TM-Check. Após instalar, então, ao entrar no sistema, você precisa colocar usuário e senha. Por padrão, ele vem o usuário master e a senha também master, certo? Aqui, então, é a primeira tela do sistema. Aqui você tem os dados que você preenche a data, o valor, o nominal, e o sistema vai fazer a impressão, né? Vai guardar esses dados para fazer a impressão. Antes de mais nada, a gente precisa verificar alguns detalhes. Por exemplo, aqui, ó, em outros, você tem que preencher os dados da sua empresa. Muito importante é o nome da cidade. Esse nome da cidade será impresso lá no cheque, certo? Opções. Esses dados aqui é só para você ter conhecimento de como ele está configurado. Não precisa alterar nada. Mas se um dia você precisar escolher mudar algumas alternativas dessa, pode acessar aqui e escolher. Mas são padrões do sistema, tá? Podem ignorar isso aqui. Feito isso, nós temos apenas a revisão da configuração do cheque. Vou mostrar como funciona para que você entenda o que está acontecendo. Nas configurações, eu tenho aqui o Banco Real configurado, ó, certo? Vem aqui em alterar. O Banco Real, eu fiz a seleção aqui que ele vai ser uma impressão gráfica. Então, a impressão gráfica e a impressão matricial são os grandes detalhes que você precisa se atentar. Pois, se você utiliza uma impressora matricial, ela vai imprimir de forma mais rápida, ela imprime caracteres lá, ela não imprime desenhos. Na gráfica, ela vai imprimir as fontes desenhadas, então é um pouco mais lento, certo? Nesse caso aqui, então, para testar, você pode deixar gráfica, tá? Essas configurações aqui você não precisa alterar, são padrões, geralmente para todos os cheques, funcionam da mesma forma, tá? Eu tenho aqui, ó, nesse botão grande, eu tenho então aqui o desenho de uma folha de cheque. Essa folha de cheque é padrão, ela é basicamente o mesmo tamanho das demais. Eu utilizei o Banco Real, foi um cheque que eu tirei da internet, tá? Vejam bem, aqui eu posso posicionar os meus campos, certo? Eu posso alterar o posicionamento deles. Você não precisa fazer isso agora. Faça isso caso haja a necessidade disso, tá? Nesse momento, deixa tudo dessa forma, ok? Mas muito importante, prestem sempre atenção nessa régua que tem ali acima, ó. Tem uma régua aqui e tem uma régua aqui do lado. Essa imagem de cheque, se você importar ela do seu cheque, ela tem que ficar nesse enquadramento, ela tem que ser exatamente nesse tamanho que tem que bater a sua régua lá no seu cheque com a régua que está aqui. Às vezes o pessoal importa um cheque enorme, um tamanho desconfigurado, daí não tem como configurar. O sistema não se baseia pela posição onde está aqui no cheque. É apenas ilustrativa a imagem lá no fundo, certo? Se você precisar mudar, se o valor ficou muito para baixo, muito para cima, você vai mudando, ó, vai mudando a posição e ajusta conforme tem que ser, ok? Então vamos dar um ok aqui. Nesses dados aqui, então, não alteramos nada. Eu só vou dar um ok aqui de novo, fecho e vou fazer a primeira impressão do cheque. Eu coloco uma data qualquer aqui, data do cheque, no caso da emissão do cheque, né? O valor, vamos colocar R$150. Aqui eu tenho uma lista de nomes. Se eu colocar, por exemplo, ela vem em branco, nesse caso eu fiz um teste com o Otavino Mota, ó, ele está ali. Senão eu posso preencher, colocar um nome aqui, ó, João da Silva. Dou um Enter, ele vai gravar esse nome já nessa listinha aqui, tá? E eu posso apertar aqui em adicionar a impressão. Os cheques será que eu posso adicionar vários cheques, ok? Se eu apertar no botão aqui, ó, imprimir direto, ele vai diretamente para a impressora. Você não precisa adicionar nessa lista aqui, ele já vai direto na impressora que tiver selecionado. Mas se eu mandar na lista, eu posso ter vários cheques a serem impressos aqui. Agora, eu tenho essa opção aqui, ó, formulário contínuo, folha de cheque A4 e cheque avulso, se eu tiver o cheque destacado, né, se eu tirar ele do bloco e colocar diretamente na impressora. Então você escolhe como você está configurado, como você tem, né, a sua folha de cheque para imprimir. A folha de cheque A4 é aquela que você tira do caixa eletrônico, né, que vem 4 cheques destacados nela. Aí eu tenho a cópia do cheque. Nesse vídeo eu não vou falar da cópia do cheque, tá?
Então aqui eu seleciono um dos cheques configurados aqui em configurações, eu tenho o Banco Real, e aqui eu posso selecionar a impressora ainda, por mais que lá na configuração eu já tenha definido, mas aqui eu posso selecionar a impressora. Selecionei a impressora para impressão, eu aperto em imprimir. Feito isso, o meu cheque será enviado para a impressora e vai sair lá prontinho. Ok? Então, eu peço que você assista as próximas videoaulas que eu vou tratar das outras configurações. Mas essa é a forma mais simples de você preencher o seu cheque através do sistema TM Check. Muito obrigado. Mais dúvidas você pode acessar o nosso site, né, e ter outras informações em www.lius.com.br. Até mais.